Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 11 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. E então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, no entanto vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Não tinham medo, mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tendes fé em Deus? Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Amados e amadas de Deus, se olharmos bem, o Evangelho de hoje apresenta Jesus que está em movimento, Jesus que está no templo. Depois Jesus vai para Betânia com os 12. O Evangelho vai mostrando o suceder-se dos dias. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Agora a imagem da figueira. E Jesus vai até a figueira que está coberta de folhas, vai até a figueira procurar frutos, para ver se encontrava algum fruto. E quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus diz à figueira que ninguém mais coma de teus frutos. Amados e amadas de Deus, a imagem da figueira que relembra também Israel. Israel é a vinha do Senhor, Israel é a figueira também, Israel é a plantação ou a planta que deu frutos, mas a planta que também não deu frutos. Claro que aqui é uma figueira, mas uma figueira que pode ter um simbolismo muito maior. Pode significar aqui a esterilidade do povo de Deus. No Antigo Testamento, naquela época, pode significar também a esterilidade que pode existir na vida da igreja, na vida de cada um de nós. É preciso, amados e amadas de Deus, que sempre sejamos figueira, mas figueira que produz figos, que produz frutos. Agora a imagem no templo de Jerusalém, e Jesus cumpre ali no templo de Jerusalém um gesto emblemático.
Jesus expulsa os que vendiam e os que compravam do templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pomba. E acompanha o seu gesto com uma palavra. Não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, no entanto vós fizestes dela uma casa, uma toca de ladrões. Amados e amadas de Deus, o templo, o comércio que acontecia no templo e aos poucos a deturpação que vai acontecendo no templo, onde o templo vai deixando de ser a casa de Deus e vai se tornando então casa de comércio. E Jesus que mostra essa vocação universalística que tinha a respeito do templo. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Uma percepção universal, uma visão universalística onde todos os povos se encontram verdadeiramente no templo de Jerusalém. E Jesus mostra que o templo foi feito uma casa de ladrões. E qual é a atitude dos sumos sacerdotes e os mestres da lei? Começam a procurar uma maneira de matar Jesus, porque o ensinamento de Jesus era um ensinamento que incomodava, o gesto de Jesus era um gesto que incomodava. E agora, de novo, o suceder-se do dia, ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e seus discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. De novo o movimento, Jesus sai da cidade, Jesus volta para a cidade. E agora o ensinamento de Jesus, então, sobre a oração. Jesus que diz: tendes fé em Deus, em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso acontece, assim acontecerá. Amados e amadas de Deus, é um ensinamento sobre a oração. A oração é onde nós nos colocamos numa atitude de humildade diante do mistério eterno do amor de Deus, numa atitude de confiança, nos abandonando totalmente ao mistério eterno do amor de Deus. E Jesus que diz ainda: quando estiverdes rezando, perdoai tudo que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Perdoar na certeza de que o Pai também nos perdoará. Que esse texto do Evangelho nos ajude, amados e amadas de Deus, a sermos videiras, a sermos figueira que produz frutos. Que esse texto do Evangelho nos ajude verdadeiramente a rezarmos, a nos dirigirmos ao Pai do céu. Que esse texto do Evangelho nos ajude a sermos homens e mulheres de oração. Que você tenha um dia muito abençoado, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.